Vamos fazer uma revisão de escala, planimetria, altimetria, entre outros assuntos. A escala é uma relação entre o comprimento gráfico em mapa, carta ou planta e o comprimento medido sobre a superfície da Terra. A escala é a relação matemática constante entre o comprimento de uma linha medida na planta, D minúsculo, e o comprimento da sua medida homóloga no terreno, D maiúsculo, dado pela relação D minúsculo sobre D maiúsculo igual a N sobre 1, sendo N o módulo da escala. Tanto o numerador como o denominador tem que ter a mesma unidade. Se você coloca metros no numerador, no denominador tem que ser metros também. Desta forma, quanto maior o denominador, menor será a escala. Exemplo, a escala 1/100.000 informa que 1 centímetro do mapa representa 1000 metros, ou seja, 1 quilômetro no campo. A escolha da escala depende fundamentalmente da precisão do levantamento, da finalidade do desenho, da precisão dos instrumentos de medidas utilizados, métodos empregados, da extensão do terreno a representar, da extensão da área levantada quando comparada às dimensões do papel do desenho, a natureza e quantidade dos detalhes que devem constar na planta topográfica e a precisão gráfica do desenho. O slide abaixo mostra uma tabela com o tamanho dos papéis A0 até A6 e as suas respectivas dimensões. Aqui vamos aprender como se faz a determinação de uma escala para desenho de terreno, dadas as dimensões da folha do papel. No nosso exemplo aqui, 0,80 por 0,40. E as dimensões do terreno, 200 metros por 60 metros. Colocamos na fórmula D minúsculo sobre D maiúsculo igual a 1 sobre N os maiores valores da dimensão do papel e do terreno e as menores dimensões do papel e do terreno. Assim, a escala escolhida será 1/250, pois esta é a escala de menor valor comparando-se o comprimento e a largura das dimensões aí envolvidas. Neste slide apresentamos na tabela uma relação de escala e o respectivo erro gráfico permitido. A precisão gráfica de uma escala é a menor dimensão gráfica percebida pela vista humana, ou seja, menor dimensão capaz de ser representada em planta. Pela norma técnica, a mínima representação gráfica é 0,0002 metros. O erro admissível é então igual a 0,0002 vezes N, que é o denominador da escala adotada. Distinção entre mapa, carta e planta. Para alguns autores, carta e mapa são sinônimos. Para outros, é tudo uma questão de escala, uma vez que os mapas abrangem grandes regiões, escalas de 1/250.000 e menores. Já as cartas abrangem regiões menores, de escala média ou grande, 1/25.000 até 1/250.000, e é usado em todo mapeamento que necessite uma subdivisão da representação em várias folhas de forma sistemática. Já a planta é a representação em escalas grandes, 1/10.000 ou maiores, destinada a fornecerem informações muito detalhadas. A planimetria é a parte da topografia que estuda os métodos e procedimentos que serão utilizados na representação do terreno. Adotando-se uma escala adequada, todos os pontos de interesse são projetados ortogonalmente sobre um plano horizontal de referência, sem preocupação com o relevo. A medida entre dois pontos em topografia corresponde à medida da distância horizontal entre esses dois pontos, mesmo que o terreno seja inclinado. Nos levantamentos planimétricos, são medidas as grandezas lineares e angulares, sendo que essas últimas tomam como referência a linha norte-sul magnética.
O mapa que enfoca tanto a planimetria como a altimetria é chamado mapa plane-altimétrico. Um alinhamento topográfico é um segmento de reta materializado por dois pontos nos seus extremos. Tem extensão, sentido e orientação. Por exemplo, orientação 45 graus, sentido de A para B, extensão 55,80 metros. O rumo é o menor ângulo formado entre a linha norte-sul e o alinhamento em questão. O rumo varia de 0 a 90 graus e necessita a indicação do quadrante em que se encontra o alinhamento. Na figura ao lado se encontra o alinhamento da linha C. O rumo da linha C para D é sul 10 graus este, ou 10 graus SE. O azimuth é o ângulo formado entre o norte e o alinhamento em questão. É medido a partir do norte, no sentido horário, podendo variar de 0 grau a 360 graus. Na figura ao lado, o azimuth da linha CD é 170 graus AZ. Os levantamentos expeditos, tanto topográficos como geológicos, são métodos rápidos, econômicos, mas também pouco precisos de se fazer um levantamento. Eles podem ser feitos com GPS de bolso, GPS mais bússola, bússola e trena, passo e bússola, entre outros métodos rápidos. Os caminhamentos são distâncias percorridas para realizar um levantamento. A estação é cada uma parada para se registrar informações ao longo de um caminhamento. A fotografia desse slide ilustra uma picada aberta no mato. A picada, na realidade, é um caminhamento. Cada piquete que você vê aí pintado de branco é uma estação. Listamos alguns equipamentos necessários para um levantamento expedito. A foto mostra o suporte para acoplar a bússola ao tripé, o tripé e a fotografia central é de uma mira. A próxima figura é uma bússola com as suas partes componentes. Vamos deixar esse assunto para uma aula que já está gravada e disponível, que fala esse assunto de bússola. A altimetria é a parte da topografia que estuda os métodos e procedimentos que levam à representação do relevo, cálculo das alturas dos pontos de interesse e representá-los em planta mediante uma convenção altimétrica adequada. Esta representação é feita pelas curvas de nível e pelos pontos cotados. Cota é o valor que exprime a altitude de um ponto em relação a um referencial de nível. Curva de nível são linhas que unem pontos de igual cota. Uma outra definição para a curva de nível, inclusive para forçar um pouco a barra para a visualização nas 3 dimensões, é que a curva de nível é a interseção entre um plano horizontal imaginário e a superfície do relevo. No slide abaixo, procuramos demonstrar duas situações em que um plano horizontal imaginário de cota 10, 20 e 30 metros, respectivamente, aborda 2 tipos de relevo. Um relevo bem forte, íngreme, quase vertical, e o outro suave, quase horizontal. No primeiro caso, no relevo forte, íngreme, as curvas de nível são pouco espaçadas uma da outra. No caso do relevo suave, as curvas de nível são bem espaçadas uma da outra. As curvas de nível comumente são confeccionadas a partir da interpolação de pontos cotados. Basicamente, a interpolação é uma técnica que visa encontrar isovalores a partir de valores já conhecidos. Como aquela definição, curva de nível é uma linha que une pontos de cotas iguais, a interpolação vai justamente fazer essa união de pontos de cotas iguais. Existem vários métodos matemáticos para fazer interpolação. No desenho ao lado, mostramos a interpolação da curva 201 metros. Os 2 slides a seguir ilustram algumas convenções planimétricas
Essas convenções vocês podem encontrar no site da disciplina www.pesquisamineralcefet.hpg.com.br. Essas convenções são sugestão que a gente apresenta de trabalhos já consagrados. Você não pode inventar qualquer convenção, existe um padrão, inclusive normas técnicas que você deve respeitar para fazer convenção dos elementos tanto planimétricos como altimétricos. A prática dessa aula será um levantamento plano-altimétrico com bússola e trena nos limites do Cefet. Se der, faremos esse levantamento também na via costeira antes de nos prepararmos para a aula de campo na região do Seridó.